Oi, hoje é a resenha do conto na segunda-feira da semana passada, de Chimamanda Ngozi Adichie, do seu livro No Seu Pescoço, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Desde a segunda-feira da semana passada, Camara começou a passar um tempo diante dos espelhos. Ela virava de um lado para o outro, examinando sua barriga proeminente e desejando que fosse chata como a capa de um livro. E então fechava os olhos e imaginava Tracy, acariciando com aqueles dedos manchados de tinta. Fiz isso agora, na frente do espelho do banheiro, depois de dar descarga. Assim começa, na segunda-feira da semana passada, de Chimamanda Ngozi Adichie, que conta a história dessa moça nigeriana chamada Camara, que nesse exato momento está nos Estados Unidos tentando obter o seu green card. Na verdade, o seu marido era casado com Todeshi, já tinha vindo há alguns anos, 5 anos exatamente, em que ele ficou ali batalhando o seu próprio green card e conseguiu, enquanto prometia que um dia poderia juntar as finanças para poder trazer ela da Nigéria para os Estados Unidos. Bom, enfim, esse dia chegou, ela está aqui e ela tem que se submeter a alguns empregos não muito interessantes, mesmo tendo um mestrado de biologia em sua terra natal, que não serve de nada ali nos Estados Unidos, enquanto ela não tirar o green card. O que faz a se submeter a ser uma babá de um jovem garoto chamado Josh. E quando ela estava na entrevista de emprego com o pai dele, o Neil, ela descobriu algumas características interessantes ali daquela casa que chamaram a sua atenção. Não tanto de ser difícil cuidar do garoto, mas que o pai é um excesso em cuidados com o filho, aquela super proteção, né, que mais prejudica no fundo do que ajuda, né? Ela já foi sacando isso, mas também uma grande curiosidade, a mãe do garoto, a Tracy, ela não veria durante todo o dia, mesmo ela estando exatamente embaixo dela, no porão. Ou seja, ela só conhece a Tracy pelas fotografias espalhadas pela casa, sabendo que ela existe, está lá embaixo o tempo todo. E lá se vão 3 meses e nada de uma olhar na cara da outra. Mas aquilo desperta altas fantasias em Camara. Só que do que resulta tudo isso eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Tá aí aqui com esse conto, aquela típica situação onde a gente vai acompanhando uma história e a gente fica mudando a percepção que a gente tem dela à medida que o texto vai avançando. Do tipo, a gente passa a gostar um pouco, desgosta depois, volta a gostar, lembra de uma coisa interessante que aconteceu antes, ou então esquece completamente de um detalhe que, se você já tivesse lembrado o tempo todo, talvez a história não seria tão boa. Pois é. Aquele trecho inicial que eu li para vocês é exatamente o parágrafo inicial. E ali tem uma informação crucial, talvez vocês tenham percebido. Eu frisei bastante para chamar atenção. Na hora que eu li, eu falei, eu entendi a situação aqui. A Camara gosta da Tracy, mas quem é a Tracy? A Tracy é a mãe do Josh ou quem é a mãe do Josh? A Camara, que é a mãe do Josh. No comecinho ali do texto você fica meio confuso. Quem que é quem é filho de quem é mãe de quem ali, né? E qual a relação das duas. Demora um pouquinho para você perceber, mas peraí, não, a Camara é só a babá do Josh, do garoto. O que a Tracy tem a ver com a história? Depois você vai esquecendo da Tracy, né? O problema é que depois a história começa a ficar interessante quando você se liga realmente que a Camara está interessada na Tracy. E é uma informação que já estava lá no primeiro parágrafo. Ou seja, isso pode variar muito de leitor a leitor, de ter guardado essa informação inicial ou ter esquecido ela, né? No meu caso, eu esqueci. Na verdade, eu tenho a tendência, não sei vocês, né, de esquecer algumas informações iniciais, principalmente aquelas que elas não são pontuadas depois com alguma frequência. Então, depois que a história entra num ritmo, e já passamos a fazer considerações a respeito de cada um dos personagens ali apresentados, a gente pode até esquecer de algum mote inicial ou uma pequena premissa que o autor pudesse já colocar ali nas entrelinhas ou explicitamente, como é o caso aqui. Pois para mim ficou mais interessante descobrir ou relembrar depois que a Tracy era um objeto de desejo da Camara.
Curioso que isso não dá nem para dizer que é um spoiler que eu estou dando aqui dessa história, porque exatamente é uma informação inicial do texto e depois isso é meio que esquecido, porque a gente fica nessa com a personagem protagonista, a Kamara, vendo a sua, digamos, agonia de ainda estar casada com o seu Todeshi. Um homem que ela gostava até que bastante, mas também depois ela vai confessando um pouco pra gente que não era tão bom assim esse casamento e essa distância de 5 anos entre um país e outro piorou tudo, né? Então quando ela finalmente veio se encontrar com ele, não foi a mesma coisa que ela tinha lá do passado. Agora, porque Cargas d'Água ela se fascinou pela figura da Tracy, claro, uma figura misteriosa, né? Afinal de contas você vê a foto de uma pessoa espalhada pela casa, sabe que ela existe, não está morta, não abandonou aquela família, ela simplesmente está no andar de baixo e você não a vê durante meses, é uma coisa muito realmente instigante, digamos assim. Mas qual o interesse dela ter se realmente interessado pela Tracy, aí a gente não sabe, né? Mesmo porque o texto dele também ele apresenta outros elementos que fazem a gente se distanciar dessa história principal, que é a coisa da educação das crianças, aquela super proteção, a já tradicional comparação da Chimamanda com o jeito do povo nigeriano e a maneira de o estilo de vida americano. Ela sempre faz uma comparação, uma cutucada aqui e ali. Os personagens sempre reclamam do comportamento dos americanos, pelo menos inicialmente, ou pelo menos verbalmente, mas no fundo parece que eles estão concordando um pouco, enquanto também estão discordando. É uma pequena salada que sempre acontece quando aparecem elementos dos Estados Unidos na história da Chimamanda, ou seja, quando a história está nos Estados Unidos e não está somente lá na Nigéria. Esse texto também apresenta isso, essa dualidade entre os povos. E depois, claro, as questões femininas e não estar se sentindo bem dentro de um casamento. Ou seja, são vários temas que o conto vai apresentando durante a sua jornada e de repente, pumba, a gente lembra que ela gosta da Tracy, que é a sua patroa. De qualquer forma, se você comparar com os outros contos aqui do texto, talvez esse aqui seja o mais redondo, principalmente por esse mote misterioso, né, de ela ficar curiosa por essa mulher que está abaixo dela. Mesmo que, talvez de propósito, a Chimamanda faz a gente esquecer que ela tem interesse nela como um interesse mais sexual, não somente um interesse despertado por uma pessoa que você não consegue ver. Qualquer outro motivo, não o sexual. Se bem que, de uma forma ou outra, quando a gente chega ao desfecho do conto, que sacanagem, não posso dizer nada que acontece, mas é legal também o desfecho, mesmo que um pouquinho doloroso. Enfim, na segunda-feira da semana passada de Chimamanda Ngozi Adichie, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na quarta-feira, com mais uma resenha de No Seu Pescoço de Chimamanda Ngozi Adichie. E quem tem interesse de adquirir o livro para acompanhar a leitura junto aqui comigo, eu deixo na descrição do vídeo um link para você poder adquirir através da Amazon. Sempre lembrando, se você faz a compra através desse link, você acaba ajudando o Imantado de Livros, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E também outro aviso, amanhã já tem estreia de livro novo aqui no projeto Contos do Meio-Dia, com Laços de Família de Clarice Lispector, mais uma coletânea da autora. O link eu também deixo lá embaixo, caso vocês tenham interesse em adquirir essa edição belezinha com todos os contos da Clarice Lispector. Bom, é isso. Semana que vem tem mais resenhas, mas por enquanto eu deixo essas dicas aqui do lado. E até mais.